Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui na primeira vez, seja bem-vindo. A nossa casa abraça todo aquele que chega com muito carinho. E vamos para a nossa leiturazinha. Pedir primeiramente, quem tiver seu telefone ligado, por favor, ou coloque no silencioso ou desliga se possível, para não ter interferência na palestra. Então nós vamos ler a página do livrinho Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, através de Chico Xavier. Perguntas, é o nome da lição. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhe partilham a vida, sem vasculhar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Enriquecer apontamentos. Entristecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Grande lição, né, meus amigos? Então, agora nós vamos mentalizar a espiritualidade presente na nossa casa, que em nome de Jesus sempre nos assiste, rogando a Deus nosso Pai que se faça presente esses irmãos amigos. E que Jesus, nosso irmão maior, nesse instante, possa deixar jorrar sobre todos aqui presentes e sobre todos aqueles que também vão estar assistindo as bênçãos necessárias nas suas dores, dos seus problemas, em tudo aquilo que Jesus conhece do nosso coração. E que a paz possa se fazer presente sempre aqui, pedindo também aos espíritos amigos o auxílio ao nosso irmão Léo, que vai fazer a palestra, que os espíritos queridos que estão sempre aqui possam repassar por cada um, vendo suas necessidades, aplicando o remédio necessário nas águas que estão lá, que vão ser servidas, e também passando os olhares nesses nomes aqui no cestinho, das pessoas necessitadas, daqueles que estão pedindo auxílio, pedindo proteção, pedindo saúde para alguém. Enfim, Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades e sabemos e temos fé que tudo há de ser feito de acordo com a vontade de Deus nosso Pai. Obrigada, Jesus, pela presença da espiritualidade e que a nossa reunião possa ocorrer com paz e amor nos corações. Em nome de Deus, que assim seja. Então, agora nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Léo, que falará sobre Chico, um homem chamado amor. Olha aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Léo, paz e alegria. É sempre uma alegria a gente ter a oportunidade de estar falando dentro de nossas limitações, em nome
nome de Jesus. Olha, eu recebi esse tema há um mês atrás, mais ou menos. Eu até pensei assim na época, gente, o que se mais fala em casa espírita, não sem motivo, né, sobre Chico Xavier, é que acho que todas as pessoas que conhecem alguma coisa de doutrina espírita têm condições de conversar, conforme estou falando, bem uma palestra, falar sobre Chico Xavier é sempre muito gratificante, não? Então, mas é porque eu tinha esquecido. Hoje está fazendo 30 anos. Olha quando é 30. Não, da morte dele. Morte foi. Não, 23 anos. Acho que 23 anos. Olha só. O tempo não passa, o tempo voa. Aí eu esse dia estava conversando com minha esposa lá em casa, que nós somos do mesmo lugar, no mesmo meio de roça. Eu tenho quase 10 anos mais do que ela, então eu digo a ela, olha, eu convivi pegando lenha para cozinhar. Ela falou, lenha eu não peguei não, mas eu cozinhei com carvão. Então, lenha, carvão, depois vem querosene, depois gás. Olha como é muito rápido, o tempo passa muito rápido. Então, nós estamos aí com o nosso irmão Chico Xavier, 23 anos de desencarne. Olha só, é como disse, quase todos sabem alguma coisa a respeito de Chico. Quem frequenta movimento espírita conhece casos dele. Então, na verdade, é uma conversa. Peguei alguns itens desse livro dele e o meu objetivo com essa palestra, além de proporcionar junto com vocês todos aqui um ambiente propício para que as entidades espirituais possam atuar, né? Porque evidentemente que nós que vivemos aqui na Terra, todos temos problemas e imaginamos os problemas que possam estar aqui com vocês. E eu mesmo estou arrastado para cá com uma dor na perna tremenda, mas vou até tomar um passe no final dessa reunião. Então nós faremos a reunião com as nossas vibrações, cada um pedindo o que está necessitando nesse momento. Então, Chico Xavier, um homem chamado amor. Olha só, gente, o Chico é uma das poucas pessoas contemporâneas nossas que a gente não sabe nada de que tem errado, nada na vida, né? Um homem de um comportamento que sinceramente, eu, assim como Jesus, Deus, Chico Xavier, para mim, eu não esqueço dele um dia sequer. Todo dia eu estou lendo alguma coisa de Chico Xavier e, por tabela, estou lendo a respeito de Jesus e de Deus, né? Que Chico é um apóstolo. Então, nós vamos contemporaneizar, nós vamos ver o que a gente faz com os ensinamentos de Chico, de Jesus e de Deus na nossa vida. Então, vamos lá. A nossa Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. A Terra, a ciência diz que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Olha, desde quando existe vida inteligente na Terra? A ciência também nos diz que é de 250 a 300 mil anos. Aí já não é mais bilhão. A Terra era 4 bilhões e meio, né, de anos para se formar. A vida inteligente na Terra, né, que a gente segue pelo aqueles
o homem evoluindo ali 300 mil anos. Desses 300 mil anos, nós podemos dividir a Terra em alguns períodos, né? Então, assim, de maneira geral, os intelectuais, as pessoas mais ligadas a essa área, dividem até de forma menos genérica, mas nós vamos dividir assim. Passamos na época pré-histórica, na Idade Média, na Idade Antiga, agora Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. O que eu quero fazer um encadeamento só para a gente perceber que nós nunca ficamos desassistidos. Assistência na vida na Terra, que mostra para a gente a lei do progresso, que a lei do progresso é uma verdade, é que nós nunca ficamos desassistidos. Então, olha só, essas criaturas ali eu nem sei, não conheço, não tive a preocupação de ver cada um deles quem é, mas são criaturas que viveram anos e anos antes de Cristo. Nós podemos lembrar vários, lembrar o Sócrates, por exemplo, viveu muito antes, os governadores da terra, né? De Roma. Quantas criaturas vieram contribuir de alguma maneira para que o progresso se efetuasse? É perceptível. Agora, eu acabei de falar, eu tenho 80, mas já convivi com a lenha, com carvão, com gás. Agora, olha onde a gente já caminhou, né? E no campo moral também. Então, a Terra nunca ficou desassistida, só que nós estamos agora, então, na era contemporânea. Então, nós vamos falar desse homem aí, Chico Xavier. O Chico é um dos maiores apóstolos de Jesus, com certeza, um dos maiores apóstolos. Porque nós percebemos criaturas que vieram trazer várias contribuições, mas que, em meio delas, como cada um de nós, tem lá suas fragilidades, né? Seus equívocos na vida. Chico, muito humilde, sempre falou que ele não era nada, que ele era um cisco. Quando as pessoas falavam sobre a descrença ou a falta de conscientização, de certeza absoluta da existência da mediunidade, por exemplo, ele dizia: eu não sei como essas pessoas podem duvidar de mediunidade. Como é que uma pessoa bronca igual eu seria capaz de escrever versos de João dos Anjos, Machado de Assis, Drummond? Não é possível. E nós sabemos, né, gente? Chico escrevia livros de frente para trás e trás para frente, em várias línguas, em vários idiomas. Você nunca tem estudado. Então ele dizia assim: como é que pode a pessoa não acreditar em mediunidade? Onde vinha tanta ideia na cabeça de uma pessoa tão michuruca como eu? Dizia ele, não? Então, vamos... um livro que eu até recomendo com vocês. Esse livro não é de Emmanuel, é Chico. É ele falando as coisas dele, entende? Então, em alguns momentos, ele mesmo diz assim: gente, será que tudo que eu falo vira manchete? Ou é algo desse? Quem sou eu, né? Sempre que Emmanuel está falando por mim, não. Então, quando eu falar alguma bobagem também, eu sou humano. Assim que Chico fala.
falava. Então, esse livro aqui é de perguntas que foram feitas a ele, colocações que ele faz a respeito de tudo, inclusive da vida, inclusive. Bom, daqui para frente são coisas dele, palavras dele. Eu não sei como alguém pode duvidar da existência de Deus, acreditar que o universo, a natureza, a vida são obras do acaso, é uma insensatez. Não seria, gente, uma insensatez não acreditar em Deus? Porque pensa bem, olha só, nós estamos aqui agora, nosso coração está batendo, não está? Todo mundo com o coração batendo. Alguém está. Você podia estar até preocupado se chegar em casa, eu vou botar meu celular para carregar. O coração não precisa carregar, não. Tudo está funcionando dentro de nós. A gente fala assim do corpo da gente, mas agora mesmo acabei de mostrar ali um monte de bolas igual a Terra, girando nesse espaço. Você imagina o peso da Terra, por exemplo. Aqui não. Só está preocupada que a Terra vai cair? Não vai. Não vai bater na outra Terra. A gente fica preocupado quando vai para casa, uma bicicleta, um carro, a gente dá batida. Mas aí o universo não se sabe nem o número de planetas, de sols que existem, né? A gente pegar um avião a jato aqui para ir para o Sol, por exemplo, não ficar 20 anos viajando para chegar no Sol. E vai derreter. Então, aí Chico diz, como é que alguém pode duvidar da existência de Deus, gente? Cai um abacate do pé, ele cai no chão. Se ninguém pegar ele, ali dentro dele mesmo já tem um caroço que já está já com raiz para dar outro abacateiro. É uma coisa sensacional. Continuando. Na caridade eu encontrei mais conforto para mim mesmo do que o possível conforto que eu posso ter levado a alguém. Ele diz, olha só, o possível conforto. Olha, imagina quantas criaturas Chico Xavier confortou. Não é mesmo, gente? A gente deve lembrar que esse homem era visitado por cientistas, por eruditos, por filósofos, gente do mundo inteiro veio visitar Chico Xavier para estudar isso que eu acabei de falar agora. Como é que esse cara aí não estudou nada e sabe essas coisas todas? Eles vieram estudar, não chegaram à conclusão, né? Não chegaram à conclusão porque quer procurar num laboratório, mas no laboratório é espírito, né? É o que eu dizia. Então, ele diz que encontrou muito mais conforto para ele. E eu até me lembro, gente, vou uma passagemzinha mesmo. Eu conheci Espiritismo há 50 e poucos anos atrás. E eu fui assim, numa correria tremenda, que eu não estava afim de Espiritismo, eu estava afim de namorar uma espírita, que a minha esposa chamada Ivânese. Eu queria namorar, a mãe dela não deixava ela sair, eu tinha que ir na mocidade. Aí eu ia na mocidade namorar Ivânese. Mas então, olha, namoramos, casamos, tivemos nosso filho e quando eu comecei a ler livro espírita, eu ficava louco de querer ler. Eu falei, tem que ser assim, porque chega algum momento na minha vida que eu não acreditava em Deus. Quando eu via sofrimento, quando eu via miséria, quando eu via um bem, outro um feio, um bonito, um passando mal, outro numa riqueza, eu não aceitava isso. Um caiu do avião, se salvou e 10 morreram. Que Deus eu não achava, não achava legal. Aí depois que eu comecei a ler livro espírita, fui entendendo, tanto é que 1 ano e meio e pouco eu já estava. Eu fui presidente de um centro espírita lá na cidadezinha onde a gente morava. Uma correria também.
Mas isso é de passagem. Só vai contar o seguinte: quando o Chico diz que o maior conforto foi que ele mesmo, o benefício recebeu ele, eu me lembro que eu dava aula de evangelho para um grupo de crianças durante um bom tempo. Chegou lá mais tarde, o meu filho estava com 12 anos, estava na pracinha junto com os colegas, aí vieram os meninos, já mais de 17, 20 ou 20 anos mais ou menos, e eles estavam sentados no banco da praça, e os meninos vieram, um estava com um revólver, dá tudo aí, senão vocês vou atirar em vocês. Aí pegou tudo, todo mundo, tênis, a coisa toda. E esse aí não pega não, esse é filho do... esse é filho do tio Léo. Então, você vê aqui, a gente vê, gente. O bem que a gente faz volta pra gente. Não tem como você não se emocionar a contar uma história dela, que é verídica. Então, a caridade traz conforto muito mais para nós do que para qualquer criatura. Em seguida, Chico diz: Jesus Cristo é a criatura mais perfeita que se tem notícia da história da humanidade. Então, falamos aqui no começo que a Terra nunca foi abandonada por Deus, né? Nós passamos a lei do progresso, a gente vai melhorando, por mais que a gente vê coisas horríveis ocorrendo por aí, mas, na verdade, a evolução é inegável, né? A gente percebe tranquilamente. Então, eu disse que a Terra nunca foi abandonada, mas Jesus Cristo é diferenciado, com certeza. Hoje em dia, tudo que ele foi dito lá atrás está se confirmando agora pela ciência, pela filosofia, né? Um exemplo, eu acabei de dizer agora que o bem que me fez o fato de eu ter dado aulinha de evangelho para aqueles meninos. Olha só, a ciência hoje prova que a caridade, quando você faz caridade, você fica feliz, a tua autoestima vai lá em cima, a ponto de que algumas glândulas internas segregam determinada substância que bota na circulação sanguínea e te imuniza contra doenças que te faz um bem, você fica feliz porque você fez o bem. Então, isso Jesus dizia lá atrás, que a única coisa que a gente precisava procurar é amar uns aos outros, porque quanto mais você ama, a falta de amor é que traz os problemas para a gente. E nós estamos eliminando isso aos poucos. Então, tudo que Jesus fala é comprovado pela ciência, sim. Porque quando você faz o mal também, com certeza, qualquer coisa ruim que ocorra, a irritação, a coisa que descontrola todo pensamento nosso mexe com alguma célula. Alguma célula mexe com alguma coisa que lhe traz desconforto. Uma irritação, por exemplo. Se irritou com alguém, gritou, brigou, fez qualquer coisa, suprarrenais, se contrai. Adrenalina na circulação sanguínea, doença, num lugar qualquer do corpo. Umas menores, outras maiores. Com certeza. Então, essa criatura aí, que Jesus, inclusive, quando veio falar sobre a lei do amor, foi isso só que Jesus veio falar. Não, vocês podem observar a história de Jesus em qualquer religião. Ele não veio aqui criar uma religião. Tanto é que não indicou nenhuma. Ele só falava para a gente amar. Vai e não pegue mais. A tua fé te curou.
Mas Jesus não dizia, por exemplo, olha, vai no centro toda semana, ou vai na igreja católica na missa, ou vai se confessar. Nunca falou nada dessas coisas. Ele vinha ensinar a gente a amar, embora também não tenha condenado nenhuma religião, né? Nenhuma prática generosa, sensata, foi condenada por Jesus, porque na verdade a gente falando assim, muitas vezes a pessoa fica pensando assim, então é contra a religião? Não, contra a religião não. Ai de nós se não houvesse também religião, porque eu vou aprender perdão, misericórdia, caridade aonde? É lá no supermercado, é no baile, foi? Que não, é na religião. Então, só que a gente precisa ter consciência de que o que Jesus nos dizia era, acima de tudo, sobre amor. Continuando, Chico diz assim: nenhuma ideia se impõe de imediato, que Tianinos, que está conosco há mais de 2000 anos, ainda avança lentamente. Pois é, nenhuma ideia é assim, renovadora, reformadora. A ideia boa é muito difícil dela penetrar, ela crescer, porque, olha só, a gente quando pensa assim, 2000 anos, quando houve a desencarnação de Jesus, não existia cristianismo ainda. Jesus foi morto e os que ficaram, os apóstolos, os que acompanhavam Jesus, eram chamados de homens do caminho. Era uma casa onde eles se instalaram e eles faziam caridade, uma espécie de hospital onde ele atendia pessoas de várias enfermidades do corpo e da alma. Então, era um caminho longo, homens do caminho. Mais tarde, sim, que Lucas, conversando com Paulo e tal, chegaram à conclusão de que deveria botar um nome correto, melhor, para determinar os seguidores de Cristo. Porque quando Cristo faleceu, a perseguição era muito grande em cima dos cristãos, né? Demorou muito. Demorou muito para que o cristianismo fosse aceito. E foi aceito quando? Quando o imperador Constantino, 300 anos depois que Cristo já tinha desencarnado, ele, percebendo que apesar de todo o combate que eram feitos ao cristianismo, ele só crescia, porque os cristãos naquela época não tinham medo. Eles morriam na arena, eles morriam em qualquer lugar, mas eles defendiam o cristianismo o tempo todo. Então aquilo foi crescendo. E o imperador, com interesse político, dos votos das pessoas, do apoio do povo, ele então cooptou o cristianismo. Foi quando foi criado então a religião católica. E depois da religião católica, gente, veio a reforma católica, depois veio a reforma protestante e outra reforma, testemunha de Jeová. Olha, a quantidade de religião que existe é muito grande, muito grande. Mas, na verdade, são muito poucas as religiões, ou os religiosos, eu inclusive me incluo, do que ainda não compreenderam muito bem a ideia de Jesus. Podemos até entender, assim, intelectualmente, mas na hora do dia a dia, eu mesmo sou uma pessoa que, vez por outra, me vejo enfada. Chico diz assim: sem a ideia da reencarnação, eu sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive
para a existência de Deus. Olha só, aí é que eu estava dizendo a vocês, né? As injustiças, as coisas estranhas que acontecem. Há 15 dias atrás eu soube de uma pessoa que chegava a ser até parente meu, um pouco afastado, lá no interior de Goiás. Uma criança caiu num poço, numa praça, num parque, assim, caiu num poço. Lá tem muito bicho, essas coisas. E ele entrou que nem um louco dentro daquele poço lá para salvar a criança. Porque tinha uns animais chamados ariranha, ibiranha, qualquer coisa, eu não conheço bem. Ele salvou, mas ele morreu. Aí você fica pensando assim, meu Deus, mas só a reencarnação que explica uma coisa dessas. A gente viu esses dias atrás um avião lá na Índia, né? Não foi na Índia? Caiu, morreu 90 e poucas pessoas, um não morreu. Ele não morreu. Tem que ter um porquê disso, né? Não tem que ter um porquê? Por que uma pessoa pega um câncer, aí toma remédio fica bom, o outro não é remédio que dê jeito, ele não fica bom, ele vai falecer. Por que tem gente que tem um comportamento horroroso, mas o filho às vezes é quase um santo? Por que tem gente que é exemplar, que faz tudo pelo filho, mas o filho não entra nos eixos? Então, é só mesmo a reencarnação. Aí Chico diz que não achava que Deus seria justo se não fosse. Eu, de certa forma, também, né? Porque lá atrás eu nem acreditava em Deus. Uma certa vez, eu também fiz parte de um grupo de pessoas que nós visitávamos toda semana um cursozinho que a gente fazia para detento, presidiário, um presídio lá de Magé. Isso até um nome, mas nós íamos lá todo sábado. Aí tinha na verdade, os que estavam presos lá já era um presídio, uma experiência que estavam fazendo, um presídio aberto, né? Eles tinham 1 ano e pouco, 2 anos só de cadeia para eles ser livres. Então, eles estavam se adaptando a viver livre. E tinha um sargento lá que tinha matado uma pessoa. Ele se interessou a beça pelo curso que nós estávamos fazendo lá. Ele tinha uma visita íntima lá, a esposa dele ia, ele levava uma filha dele lá. Aí, um dia ele me fez uma pergunta, falando assim: olha só, eu adoro essa reunião com vocês aqui, eu gosto de ler tudo, mas eu só não entendo uma coisa. Eu matei uma pessoa, aquela pessoa me perseguiu, fez isso comigo. Eu realmente matei, quase que para me defender, embora não tenha sido bem assim. Ele me machucou, eu fui atrás dele, peguei ele e matei. Mas por que Deus deixou que isso acontecesse? Aí eu fiquei em dúvida, aquela pergunta assim, de repente, eu estava pouco tempo de espiritismo também, né? Aí depois eu falei assim, mas por quê? Porque você acha... Eu falei, não, porque Deus é onisciente, Deus sabe tudo, o antes e o começo. É porque Ele deixou eu nasci e tal, para matar alguém, eu não queria matar, porque Deus deixou. E Deus, olha, eu custei. Na outra semana eu levei a resposta para ele. É o seguinte, só mesmo a reencarnação. Né? Porque Deus sabe que ia acontecer isso, que ele ia acontecer, mas ele ia viver, ele vai ser perfeito, como Jesus um dia vai ser. Se a gente ainda faz coisas erradas, Deus sabe que nós vamos fazer, sim, mas sabe também que lá na frente, no momento em que a gente tomar tino, quer dizer, se conscientizar que a única coisa que importa na vida é amar,
nós vamos nos modificar, então nós vamos ser felizes um dia. Então esse sargento que foi preso e tudo e tal, mas um dia ele ia ser feliz. Achei muito interessante esse acontecimento que me lembrei agora. Aí está Chico dizendo assim: a lembrança da lei de causa e efeito não deve ser lembrada só apenas nos sofrimentos. Estamos falando da boca também disso. Por que aquele que não morreu num acidente de avião? Não morreu porque, com certeza, ele tinha lá seu capital, né? Com certeza ele tinha capital moral lá. Eu disse, Jesus não dizia que o amor cobre a multidão de pecados? Então, causa e efeito. Você fez uma coisa ruim, vai sofrer também, mas se fez um bom, você vai ter os nossos irmãos, queridos irmãos evangélicos, costumam chamar de livramento. Tem. Não sei se alguém assistiu o programa do Hulk na semana passada, no domingo. Uma senhora caiu na água lá, a água, a loucura dela, não é possível salvar a pessoa daquela. Viu um bombeiro, mergulhou, foi lá e tal. Alguém aí viu? Levanta a mão, por favor. Viu? Pois é, se salvou. Então, inclusive as doenças que eu acabei de falar, que a ciência avançou pra caramba, né? Avançou muito, né? Então, antigamente a gente tinha catapora, sei lá, barriga d'água, espinhala caída, sei lá, as doenças, morria gente de qualquer coisa. A ciência foi. Hoje em dia tem remédio para tudo, mas tem gente que não cura. Se você assim, o remédio, nós até costumamos falar, você pode tomar esse xarope é bom pra caramba de curar, mas não te cura, não cura o outro. Por quê? Aí o Espírito explica para a gente. Quando a gente vai reencarnar, a gente vem trazendo no nosso próprio corpo as fragilidades com que nós construímos ele de tempo passado, que é para a gente ajeitar agora, para a gente arrumar ele no corpo agora. Então, melhorar o que pode parecer ser bom para a minha cabeça naquela hora, para o outro já não faz nada, porque ele não está precisando daquilo, ou ele está precisando de outro remédio mais forte, e por aí vai. Continuando, o Chico diz assim: devemos combater os maus pensamentos com rigor que combatemos a infecção do nosso organismo. Gente, coisa impressionante. Furou o dedo assim, as mulheres, que é a maioria, furou um dedo na agulha, agora, daqui a 2 anos está doído, né? Começa a ficar vermelho e tal, né? Um prego no pé dali. A gente, qualquer coisa que venha no organismo da gente, vem a tal da proteção que a gente tem dentro do organismo, né? E que traz a infecção para botar aquilo para fora. É o organismo da gente. E o pensamento? Olha, nós vivemos um mundo terrível ainda, não? Provas e expiações. A gente imagina agora, nesse momento agora, quanta coisa está acontecendo. Né? Quanta coisa. É roubo, é assassinato, é um caminhão que cai na estrada, o mantimento a pessoa vai saquear, é gente passando trote para o corpo de bombeiro. Ontem eu vi uma notícia, meu Deus, que coisa terrível. Foi descoberto um rapaz e uma moça, um de 21, outro de 23 anos. Mataram o pai, enterraram o pai no quintal da casa e foi descoberto, sabe por quê? Já está 3 meses que aconteceu. Eles estão recebendo o dinheiro dele na aposentadoria, a pensão dele. Então, gente, nós temos... Olha quanta guerra!
guerras. O nosso país, ainda que é um país pobre, a gente fica querendo que o nosso país melhore, que fique, tenha mais condições e tudo. Mas olha só, e os países ricos? Vou citar os dois mais ricos que existem na face da Terra, China e Estados Unidos. Todos os dois têm dinheiro suficiente para acabar com a miséria no mundo. Não querem. Não teria fome em lugar nenhum. Mas olha, tem 50 vezes cada um o dinheiro que acabaria com a miséria, com o analfabetismo, mas não quer. Não quer por quê? Porque quer ter hegemonia. Eles ficam agora, por exemplo, os grandes países, né? A Europa praticamente toda, eles ficam lutando contra imigrantes, pessoas que estão querendo procurar uma vida melhor e ir para lá, a terra não é de ninguém, a terra é de Deus, né? E há leis internacionais que dão o direito da pessoa de ir, né? Eles, na França, por exemplo, esse eu conheço um pouco mais por causa de parente, né? Lá o pedinte, o cara que assalta na rua, o que suja tudo e tal, são os imigrantes. Então, por que eles não gastam dinheiro, por exemplo, com quem vem da África mais pobre? Gasta dinheiro com eles lá, para eles ficarem lá no país deles. Existe uma coisa chamada força telúrica, que é a atração que a terra que a gente nasceu exerce sobre nós. No fundo, exceções à parte, a verdade é que todo mundo gostaria de viver onde nasceu. Uma pedra, uma árvore, um rio que tem ali, é familiar seu. Então você se sente bem ali. Mas não, a pessoa quando vai para um outro lugar qualquer, é justamente porque está procurando uma vida melhor. Mas nós que vivemos nesse mundo, devemos então combater o nosso pensamento. Falei sobre o mundo que nós vivemos para ver que tipo de gente, de espírito somos nós. Com todo respeito, assim, me incluo também. Devemos combater os maus pensamentos de tudo quanto é jeito, porque olha, nós somos criaturas que estão no mundo de prova e expiação, não é porque nós somos boas criaturas, não. Muitas pessoas às vezes pensam que, porque é espírita, olha só, o remédio mais forte é dado para quando a doença é maior. São palavras minhas, então. Então, maus pensamentos podem vir para qualquer um de nós. A gente conhece gente louca, que hoje mesmo tinha uma batida de polícia, não sei o quê, por causa de pedofilia. Gente, que loucura! 9 estados do Brasil prendendo gente por causa de pedofilia. Então, qualquer mau pensamento que vem à cabeça da gente, não devemos nos culpar também por isso, não. Nós somos o que somos. Não somos nada que dizem que nós somos o que nós somos. E o sentimento de culpa é uma coisa que faz mal a gente. Eu sou assim e vou melhorar. Me aceito assim com a condição de que cada vez eu vou para frente melhorar. A gente vai treinando as coisas e a gente vai até se acostumando com a coisa. Às vezes acostuma com a coisa ruim ou coisa boa. Vou falar, eu estava assistindo um filósofo, eu gosto muito de assistir no YouTube, chama Paulo Sérgio Cortella. Ele disse que ele lava a louça na casa dela. Olha, o homem deve ter muito dinheiro, aquele livro que aquele homem vende para... Eu lavo louça assim. E eu percebi que ele lava, porque eu também lavo, e as coisas que ele falou eu conheço, sabe? Eu lavo,
E, às vezes de domingo, assim, na hora não vou lavar não, boto tudo lá, de manhã cedo estou eu lá lavando, boto o escorredor, limpo tudo e depois enxugo tudo, fico todo feliz, tá? Eu torço o paninho, enxugo tudo e eu falo, faz também, né? Porque eu faço isso. Então ele disse que ele, a gente acostuma com sujeira se a gente bobear. A gente acostuma com mau cheiro se a gente bobear. Você já viu alguém, ele é meio lúdico, né? Você vê alguém reclamando do corpo, mau cheiro? Eu fico pensando, falando, às vezes a pessoa vem do interior de São Paulo para a cidade, aí quando está chegando, cansado da viagem, sente aquele mau cheiro do Tietê, fala, que bom, estou chegando em casa. Eu disse que a pessoa costuma. Mas então, para dar exemplo, mas a gente acostuma com coisa boa também. Eu penso um parente assim, porque é verdade, vou falar. Eu moro aqui no condomínio em frente à igreja wesleyana. Eu ia para o SESI nadar, adoro nadar lá no SESI. Aí vou andando assim, quando eu vou a pé pelo meu filho, perto da UCP, eu vi uma senhora já um pouco idosa, não, bem idosa. Ela ia andando assim, eu percebi que ela estava descosturada, a calça dela no bumbum. Senhor do céu, e agora? Como é que eu ajudo? Aí fui atrás dela andando assim, ela ia para a praça do skate. Aí eu não tive coragem de falar com ela, mas eu vi uma outra senhora que vinha de lá, que parou assim o ano passado na praça do skate. Aí quando a dona passou, que eu fui para ela vinha atrás de mim, eu falei, senhora, aquela senhora ali está com a roupa descosturada atrás, ajuda ela, por favor, mas está com vergonha dela também. E falei rápido, sem olhar. E fui embora, fui SESI nadar. Gente, quando eu voltei para casa, já era na hora do almoço, e ali na Praça do Espírito eu olhei essa senhora. Essa senhora, esqueci de falar, essa senhora que eu falei, ajude ela, por favor. A senhora estava com uma blusa de frio amarrado na barriga, aqui assim, sabe? Não tinha vestido não. Então, quando eu vi do SESI que eu vi falar, ali no ponto do ônibus para ir para o Caxambu, essa senhora, com a calça esculturada, estava com aquela blusa que aquela mulher deu para ela. Então a gente acostuma, a gente aprende a ter coragem de fazer uma coisa dessa, né? Provavelmente eu não faria isso há tempos atrás, porque não sei o que e tal. Mas olha, eu estou com 80 anos, diz que o amor cobre multidão de pecados, eu estou correndo atrás. Pelo menos 2 coisas por dia eu tenho que tentar fazer. Porque só eu sei, né? É uma figura que está aqui. Continuando. No processo obsessivo, ninguém pode dizer quem é vítima. Aliás, isso pouco importa. Vítima e verdugo são 2 espíritos doentes. Então, o Chico está falando de mediunidade aí, reunião mediúnica, essas coisas todas, que muitas pessoas que às vezes não conhecem bem o MEP, às vezes comentam, até comigo já comentaram, não gosto de ir no MEP não, lá porque lá é muito fraco. Eu gosto de ver o espírito falar e tal coisa, a gente tem que respeitar, né? Mas aqui tem reunião mediúnica, como o Chico tinha reunião, aqui tem reunião mediúnica, 2 ou 3. Eu, por exemplo, eu não faço parte de reunião mediúnica. Mas lá, olha lá, o livro, a cestinha lá. As pessoas vêm, quem está com seus problemas, seja lá qual for, com o vizinho, com o parente, seja o que for, escreve um bilhetinho e bota ali. O que é que vai ser feito? Vai para a reunião mediúnica. Aí, na reunião mediúnica, se o espírito, um mentor, um espírito qualquer daquele lá quiser fazer qualquer ajudar, quantos já foram ajudados? Mas aqui é assim de ajuda. É porque
essa pessoa, por exemplo, diz que é muito fraco, porque normalmente eu, por exemplo, tomei um susto, porque quando eu fui na primeira que eu fui, manifestava assim, chamava e falava as coisas com você, não sei o quê. Então, não tem como, não é assim. Para lidar com um espírito doente, com um pensamento doente, a pessoa tem que ter um equilíbrio mínimo de estudo, de entendimento, de reconhecimento da fragilidade, de fé, de amor a Deus, para chegar a fazer parte de uma coisa dessa. Então não tem santos aqui, não existe santo na Terra, né? Mas as pessoas, mesmo os passistas que a gente vê dando passo ali, a pessoa está dando passo no outro, está falando, Senhor do céu, me ajude a entrar na intimidade energética dessa pessoa, a dissipar os seus sofrimentos, tirar qualquer coisa física ou espiritual que possa estar prejudicando. Ajude, por favor. É o que as pessoas fazem assim ali. Mas qualquer um não pode fazer. Porque o ideal, inclusive, é que não haja, mas todos participarem. Não tem magnetismo, todos nós temos, pessoal, isso é provado pela ciência. Se você quiser ajudar uma pessoa, você ajuda. E com a ajuda espiritual, quantos? Gente, já participei de uma Comerge, muitos anos depois do meu ocorrido, quando nós chegamos lá, estava trabalhando lá, apareceu uma pessoa dentro da reunião mediúnica lá na Comerge, chorando, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu quero ajuda, sabe? Que era um jogador de futebol que tinha morrido, acho que na Colômbia, na Venezuela, um acidente e tal, avião da Chapecó, vocês lembram disso? Um time inteirinho de jogador de futebol caiu e morreu, o espírito estava lá ainda, foi na Comerge. Eu já vi na minha casa, vai ser chamada, minha esposa, a vizinha chamada do lado, está passando mal, está aí, nós vamos lá, eu não entendo disso, eu não tenho nem curiosidade, sinceramente, gente. Cada um é do seu jeito, né? Mas a menina, era uma menina que morava na roça e trabalhava na casa de família ali. Então, passou mal, eu fui lá, Maria Luísa, sentado assim, botaram a menina assim no meu colo, parecia uma tora de madeira, durinha. Aí Ivande mandou chamar não sei quem, as colegas da reunião mediúnica, e botaram aquela menina no carro, foi uma luta. Nós fomos lá para o centro, chegou lá no centro, eles entraram, o grupo mediúnico entrou para a sala mediúnica, e eu fiquei com uma outra moça ali segurando aquela menina, a cabeça no meu colo, as pernas para lá. Aí o espírito que estava ali com ela incorporou lá no outro espírito dela, ficou boa. Aí ele botou o rosto assim, pode levar lá para casa. Eu vi isso existe, gente. Então, Chico, o que a gente tem que entender é o seguinte, que entre dois espíritos, pai e filho, que eu falei aqui, que às vezes você faz tudo pelo teu filho, mas ele vai ser terrível, não tem jeito, tal. Não penso que você é vítima, não. Você pode ser um verdugo de outras vidas. Tem uma senhora aqui que um filho foi morto lá há muitos anos já, lá em Cabo Frio. Não queria a aula de evangelho, não queria nunca queria. Era rebelde pra caramba. Tinha 19 anos, estava na faculdade. Por causa de botar um carro numa vaga lá, crepou com outro rapaz lá, não sei o que, daquele algum tiro. Então, ninguém sabe quem é vítima, ninguém sabe quem é algoz. Se alguém estiver passando por algum sofrimento, não é dizer, vou me acomodar com o meu sofrimento, não.
é resistência, mas resistência pacífica, com amor. É o que é isso que tem que fazer. Se tem um vizinho, se tem um parente, se tem alguém que não quer trabalhar, ou alguém do trabalho que nos perturbe, nós temos que fazer o nosso melhor. Porque está aí a explicação dele. Não existe, não importa se é verdugo ou se é vítima, todos nós somos doentes. Fala que Chico diz: não há fórmula mais eficiente de solucionar ou amenizar um problema do que ter paciência. Claro, paciência. A vizinha ontem estava me falando que ela estava uma semana sem água no tanque da casa dela, e ela estava brava para esculhambar o síndico e a síndica. Porque chamava, não vinha, chamava, não vinha, chamava, não vinha. Aí o rapaz estava viajando, que ele estava tomando conta, não sabia. Aí quando chegou lá, que foi lá consertar, não tinha nada quebrado, só a torneira dela que quebrou. Ela abria assim, pensava que estava abrindo, não estava aberta. A água não era culpa do, era da torneira. Se ela não tivesse paciência, imagina que confusão que poderia ter dado. Então, só que paciência não é a gente deixar como está para ver como é que fica, né? Botei na mão de Deus, eu não quero. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós precisamos analisar as questões com seriedade e ter discernimento para ver qual o melhor caminho a tomar. Mas agora, no impulso, no momento de irritação, não mesmo. Não se deve agir. Quando a gente está nervoso, quando a gente está impaciente, que está sentindo dor, é melhor ter paciência. Continuando, está na hora, não é? Chico diz: ô Chico, ele disse que é Mano, esse aí é Mano. É a única que é Mano falando para ele: Chico, se a crítica dirigida a você são verdadeira, não há do que reclamar. Se não sou, não ligo para ela. A gente liga para tanta bobagem, né? Tanta bobagem, coisa que tinha para ser. Tu falou comigo, não lembrou do meu aniversário, fez isso, fez aquilo. Olha, vou encerrar com um pensamento aqui. Vou encerrar com esse aí, também Chico dizendo que uma das coisas que mais causa aflição a pessoa depois que desencarna é chegar no outro lado da vida e perceber que perdeu muito tempo. Muito tempo. São raras as criaturas que não perdem tempo hoje. Tem um pensador que eu gosto muito, viveu 100 anos depois de Cristo, chama Sêneca. Ele diz que não ter controle do próprio tempo é uma miséria existencial. Nós pensamos o seguinte: é um desperdício irreparável. Porque a gente pode tentar fazer as coisas para frente, mas não adianta. O tempo que se passou não volta. E às vezes a gente, principalmente hoje, estamos perdendo muito tempo. Tem uma coisa que está infestando a nossa sociedade, não é brasileira, não, mundial. Nós antigamente éramos dependentes de droga, de álcool, e hoje em dia nós somos, muitos de nós, infelizmente, dependentes de redes sociais. O tempo que se perde na vida com esse tipo de coisa é irreparável. Gente, muito obrigado pela atenção.
Obrigada, senhora, pela palestra. São recadinhos que a gente recebe, né, para a gente poder ter mais entendimento, né, diante da doutrina espírita. Acho que não tem. Esse é um recado aqui. Tem só um recadinho aqui. Campanha Menção da Mocidade, mês de junho, que termina hoje, né? Mas quem quiser fazer ainda, mesmo sendo julho, não tem problema nenhum. Estamos arrecadando sabonetes ou pasta de dentes para criar um kit higiênico. Porque a gente sabe, né, que as pessoas, né, que às vezes não é por falta talvez de condição também, é porque é falta mesmo. Então incentiva a pessoa, né, ganhar um kitzinho, né, de sabonetinhos e pasta de dente, incentiva aquela criatura à sua higiene. Então quem puder, quem quiser, né, colaborar, não vai trazer quantidade não, tá, gente? Pode trazer uma pasta ou um sabonete, já está ajudando, porque a gente não fala em quantidade, né? Então, nós vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecendo a presença de todos. Jesus, terminando, Senhor, a nossa reunião da tarde, quanto temos a agradecer, Senhor, pela presença espiritual que aqui está, sempre conosco, sempre nos assistindo, sempre nos incluindo e colocando à presença de cada um a paz no coração. Que a luz do Teu amor, Jesus, possa espargir sobre toda a necessidade nesse planeta, que não é necessário que nós comentemos, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe. Então, Senhor, que a luz do Teu amor possa fazer se chegar a esses corações que ainda estão longe das verdades divinas. Que com certeza um dia todos vão se regenerar, todos vão chegar ao seu contento e entender, como filhos de Deus, a caminhada é necessária, a dor acompanha aquele que não viveu pelo amor. Então temos essa certeza de Jesus, a nossa fé verdadeira nos faz lembrar sempre dessas verdades, das tuas verdades. Então te agradecendo, Jesus, mais uma vez, encerramos a nossa reunião com muita alegria nos nossos corações, agradecendo também a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui presentes nesta casa. Que assim seja. Agora nós vamos passar a parte do passe.